Olá, bem-vindo ao exercício de reflexão da segunda aula da Semana Vida Extraordinária. Aqui é a Lari e eu vou conduzir esse exercício com você. E nessa segunda aula, então, a gente avançou no nosso processo e você então compreendeu que o passo essencial, o primeiro passo que você precisa dar para construir uma vida que una prazer, realização, significado, é você se reconectar com a sua essência, se reconectar com a sua verdade. E uma forma que é super poderosa de você fazer isso é através da identificação e da posterior liberação dos seus medos, né? E você também entendeu nessa aula que todo medo que nós temos, ele tem origem em uma crença, e ele também pode ser reforçado por essas crenças, crenças que são limitantes, ou seja, que nos bloqueiam, que nos impedem de fazer alguma coisa, de agir em prol daquilo que a gente quer para a gente mesmo. Então agora a gente vai fazer um exercício para te ajudar na identificação de alguns medos que podem estar te bloqueando. Nós vamos fazer esse exercício a partir de algumas crenças que são crenças muito comuns de pessoas que estão nessa busca de fazer uma mudança em sua vida, de fazer uma transição de estilo de vida, uma transição de carreira, mas que por alguma razão não conseguem, justamente porque estão presas nessas crenças. Então vamos para o exercício. Hoje no exercício a gente vai trabalhar com 5 crenças, que são as crenças mais comuns, mas existem outras crenças além dessas, que aí vão ser bem particulares de cada pessoa, mas com certeza se você se vê dentro desse movimento de buscar uma mudança, mas não está conseguindo realizar, talvez você esteja preso em alguma dessas crenças que dão origem a alguns medos que impedem você de fazer essa mudança. É muito importante que para esse exercício você seja muito honesto com você mesmo, tá? Então, quando a gente for trabalhar a crença limitante, é importante que você faça uma reflexão, uma autorreflexão, se você de fato acredita naquela crença. E se você conseguiu identificar que sim, você acredita nessa crença, você seja honesto nessa resposta, nessa afirmação para você mesmo, porque aí você vai poder então tirar muito mais proveito do exercício. Então a gente vai fazer um exemplo com essa primeira crença limitante para que você pegue um jeito do exercício e possa fazer o exercício com tranquilidade em relação às demais. Então, a primeira crença que a gente vai trabalhar, a primeira crença limitante, é a crença de que está muito tarde para mudar, aprender ou começar algo novo. E aí você então vai fazer uma pausa e vai buscar em si mesmo se você realmente acredita que isso é uma verdade. Quando você olha para a sua vida, para o momento onde você está hoje, você acha que está muito tarde para mudar? Está muito tarde para aprender alguma coisa nova, para começar algo novo na sua vida? Se você acredita nessa crença, então você vai dar sequência e responder as demais perguntas que estão abaixo aqui do exercício. E quando você acredita nessa crença, que medos que podem surgir a partir disso? Então aí você precisa parar, olhar, analisar a sua vida, os medos que você tem, que podem estar relacionados com o medo de se eu tentar, eu vou fracassar, porque já está tarde demais. Medo de que agora, se eu mudar, vai dar errado, né? Porque já passou o tempo. Medo de que eu perdi o timing da mudança. O medo de que eu vou passar o resto da minha vida fazendo algo que eu não gosto. O medo de passar o resto da minha vida sendo infeliz no trabalho que eu exerço. O medo de não ser capaz de mudar. Então, quando você olha para si mesmo e você se percebe acreditando nessa crença de que está muito tarde para mudar, aprender ou começar algo novo, quais os medos que surgem para você quando você acredita nisso? Na sequência, a gente vai trazer algumas evidências reais, que vão mostrar para você que, embora você acredite nisso, isso não é uma verdade absoluta. Ou seja, não é algo que é absoluto para todas as pessoas. Então, por exemplo, aqui no caso do Samuel Jackson, hoje ele tem 67 anos de idade, mas ele começou a sua carreira como ator com 42 anos de idade. Então, quando a gente pensa num ator que é famoso em Hollywood, reconhecido e já fez muitos filmes, e a gente pensa que essa pessoa ela começou a carreira dela como ator com 42 anos, e teve que ainda percorrer ainda uma trajetória para chegar no nível onde ele chegou, a gente percebe que 42 anos para iniciar numa carreira completamente nova, tem muita gente que já acha essa idade avançada para fazer uma mudança de carreira. Tem a artista americana Anna Mary Moses, ela é conhecida como Grandma Moses.
é uma artista folk americana, que ela faz pintura, pinta quadros. Ela começou a pintar somente com 80 anos de idade, e ela é super famosa nos Estados Unidos. Então pensa, a pessoa começou uma carreira e hoje é reconhecida, né? Ela já faleceu, mas ela é reconhecida como uma grande pintora e começou somente com 80 anos de idade. Então são evidências de que aquela crença que você tem como verdade absoluta, ela não é uma verdade absoluta. Concorda? Que a gente tem exemplos de pessoas que não seguem, que não estão de acordo com essa afirmação. E aí então você vai fazer uma análise na sua própria vida de exemplos de pessoas que você conhece, que podem ser pessoas do seu círculo social, familiar, amigos, pessoas do seu trabalho, ou até mesmo celebridades, pessoas que você não conhece diretamente, mas você sabe, né, que fez uma mudança de vida e que mostram que essa crença limitante não é uma verdade absoluta. Né? Aqui a gente está falando de dois exemplos que estão um pouco distantes da gente, mas se você olhando ao redor, é muito provável que você encontre pessoas que vão ser uma evidência contrária a essa crença. E aí, então, baseado nas evidências acima, essas que a gente trouxe, essas que você conseguiu identificar na sua própria vida, como que você reescreveria essa crença limitante de forma a tornar essa crença positiva e impulsionadora? Ou seja, um pensamento que elimina esses medos e te leva para a ação. Toda a situação que a gente vive, ela é neutra. É no que a gente acredita que vai fazer com que a gente se comporte de determinada maneira ou outra. Então, nesse caso, quando você acredita que está muito tarde para mudar, você não muda mesmo. Porque, afinal de contas, já deu, já passou o tempo, eu não consigo... agora já era, não tenho mais... Se eu tentar, eu vou fracassar, se eu tentar, vai dar errado. Mas, se você acreditar que de repente, reescrevendo a sua crença de que nunca é tarde para mudar, ou então, enquanto eu estiver vivo, ainda há tempo de eu mudar, ou de eu começar algo novo, ou de eu aprender algo novo. Quando você acredita nessa outra verdade, o que acontece com você? Então, agora você vai reescrever essa sua crença de forma a tornar uma crença positiva, uma crença impulsionadora. E quando você passa a acreditar nessa crença impulsionadora, quais são as possibilidades que se abrem para você? Então, se você passar a acreditar que nunca é tarde para você começar algo novo, quais as possibilidades que se abrem a partir disso? Muitas possibilidades, concorda? Você vai perceber que não importa a idade que você tem, você pode começar a aprender algo novo, você pode fazer uma mudança de carreira, você pode começar um novo projeto, porque afinal de contas você não acredita que existe uma idade limite para você começar algo. Né? E como que você se sente? Ao final você vai fazer uma reflexão, como é que você se sente ao perceber que você tem mais possibilidades do que você achava que você tinha. Qual que é a emoção que vem, qual é o sentimento que vem, quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça quando você percebe que ao mudar esse pensamento, mais possibilidades surgem na sua vida. Então você vai fazer o exercício para essa primeira crença e depois para as demais crenças, que são a crença limitante 2 é a minha formação já determinou a carreira que eu terei pelo resto da minha vida. A gente traz evidências reais de que essa não é uma verdade absoluta. A terceira crença é de que para mudar eu preciso começar do zero. Uma crença também bastante comum que impedem as pessoas de fazerem mudanças porque torna muito grande esse processo. Crença 4, trabalho não dá prazer, por isso se chama trabalho. E a última e quinta crença é trabalhar com o que se ama não dá dinheiro. Então agora chegou o momento de você fazer uma pausa, dedicar um tempo de qualidade para fazer esse exercício, ser muito honesto com você mesmo em relação ao que você acredita e se você então acredita em uma ou mais dessas crenças limitantes, fazer o processo de reflexão, quais medos elas geram, o que acontece com você quando você olha e observa evidências de que isso não é uma verdade absoluta e como que você se sente ao perceber as possibilidades que se abrem através disso. Esse é um exercício, esse PDF que você tem em mãos agora, ele é um PDF editável, então você pode escrever no próprio arquivo,
né, que o arquivo ele registra suas anotações, assim você não precisa imprimir e já pode colocar as suas reflexões no momento em que você está fazendo o exercício. Então, um ótimo exercício para você e nós nos encontramos na terceira aula da Semana Vida Extraordinária.